Então aqui a gente entende uma coisa: o nosso papel é clamar, o nosso papel é orar, e Deus garante a resposta, porque é Ele que está garantindo. Ele está falando assim: olha, se esse juiz que é iníquo, que é mau, não teme a Deus, atendeu a causa da viúva, e o vosso Pai não vai atender vocês? Digo a vocês que vai, e depressa. Então, o meu descanso quando eu oro, não é se eu orei meia hora, 1 hora, se eu falei bonito, se eu falei de forma simples, se eu mereço, se eu estou preparado, se eu sou digno. Não, não é isso. O que me garante receber a resposta de Deus não depende de mim. A minha resposta depende daquilo que Ele disse. E Ele disse que vai responder. Vocês estão entendendo? Então eu não chego diante de Deus para orar preocupado se Ele vai me responder ou não. Eu não fico preocupado se eu sou santo o suficiente para receber ou não. Se eu sou bom o suficiente para receber ou não. Se eu sou digno de receber ou não. Não. O que me garante a resposta da oração é que Ele disse que vai responder. Então, se Ele disse que vai responder, caso encerrado, eu só faço a minha parte, que é qual? Clamar. A minha parte é só orar. Ah, mas é muito peso. Por que peso? Eu não tenho que carregar peso nenhum. Os meus pesos é Ele quem carrega. Eu só preciso orar. Paulo fala assim em Filipenses 4, 6, 7. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem diante de Deus as vossas petições com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então o meu papel não é ficar ansioso. O meu papel é apresentar diante dele as minhas petições com ações de graça. É isso que eu tenho que fazer. E crer que a paz dele vai me encher. Que é isso que a Bíblia está falando. Eu faço a minha parte. Deixa Deus fazer a dele. Agora, se eu não oro, eu não posso querer reivindicar de Deus a parte dele. Porque a parte dele depende da minha parte. Qual é a minha parte? É difícil a minha parte? Não. A minha parte é muito simples. É só apresentar para ele. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os justos clamam. O Senhor os ouve. E os livra de todas as suas angústias. É maravilhoso, né, irmãos? É lindo, né? O justo clama, e o Senhor o ouve, e o livra de todas as suas angústias. Irmãos, não sou eu que estou falando isso para você. Não é o seu vizinho, não é a sua mãe, o seu pai, o seu marido, o seu filho, não. Quem está falando isso para você é o próprio Deus. Clame que eu ouço. E se Ele está dizendo que Ele ouve, você precisa crer que Ele ouve. Se Ele está dizendo que Ele te livra das suas angústias, é porque Ele livra você das suas angústias. E aí Hebreus, né? O autor aos Hebreus vai dizer: nos aproximemos então com confiança ou com ousadia diante do trono da graça, a fim de recebermos graça no momento da nossa necessidade. Cheguemos com confiança, com ousadia. Filho que sabe que é amado, filho que crê, que conhece as promessas do Pai, ele se achega diante do Pai com confiança, ele não chega com medo,
Ele não se achega com culpa, com condenação. Ele não se achega com dúvida. Ele se achega com confiança. Porque o trono é da graça. E graça é favor imerecido. Não é por merecimento. É por aquilo que Ele fez por você. É pelo sangue dele que foi derramado. Então você agora só precisa crer nessa graça, no presente, na bondade, no amor. Graça também é bondade, graça é amor. Nós vimos aqui o sentido, o real significado da palavra graça é sucesso. Então Jesus garantiu o seu sucesso lá no Calvário, e isso é de graça. Volto a dizer, não é por aquilo que você tem de melhor, não é pelos seus talentos naturais, não é pela sua justificação, pela sua capacidade, pela sua inteligência natural, não é. Mas é por aquilo que Ele fez por você, por aquilo que Ele pensa a teu respeito, é pela bondade dEle. Foi Ele que te criou. Se Ele te criou, você não pediu para nascer. Você não pediu para Jesus morrer no Calvário em seu lugar. Ele fez porque Ele quis fazer. Ele fez porque Ele te amou primeiro. Porque você seria incapaz de amar a Deus se Ele não tivesse te amado primeiro. Porque nós só podemos amar a Deus, a Bíblia diz, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele colocou esse amor no seu coração. Se Deus não colocar amor no seu coração por Ele, você é incapaz de amá-lo. Então tudo foi Ele quem fez. Você só precisa agora receber, acreditar. Você precisa acreditar nessa graça. Que Ele pensa o melhor a teu respeito. Então a Bíblia está dizendo, o justo clama, o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Outro texto. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, primeira coisa, Deus não é homem para mentir. O ser humano, você pode duvidar dele. Fala uma coisa hoje, fala outra amanhã. Promete uma coisa, não consegue cumprir. Por quê? Porque o ser humano falha. O ser humano é limitado. Em muitos casos, o ser humano até quer muito fazer. Ele quer mesmo cumprir o que disse que faria, mas não consegue. Com Deus, não. Deus, Ele fala e Ele cumpre. Ele promete e faz. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, por isso, eu preciso saber o que Deus me promete na palavra dEle. O que Deus diz a meu respeito na palavra dEle. O que Deus pensa a meu respeito que está na palavra dEle. Uma vez que eu fico com a palavra dEle, não importa o que as pessoas pensem a teu respeito, a meu respeito. Não importa o que aconteça. Se eu creio na palavra dEle, eu me alimento dessa palavra e eu pratico essa palavra, eu tenho as promessas também que essa palavra diz que eu tenho. E por isso que eu posso então fazer o que Jesus me disse para fazer. Nós vimos aqui, Marcos 11, 24. E tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberão. Receberam, está no passado. Não é receberão, não. Receberam. Creiam que já receberam. E assim acontecerá com vocês. Então eu creio antes de ver. Eu creio que eu já recebi.
antes de ver fisicamente. E assim acontecerá. Agora, para crer dessa maneira, para que eu possa crer que já recebi, eu preciso saber que Deus não é homem que minta. Não é homem para que minta. Não é filho de homem para que se arrependa. Se ele disse, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas será que o Espírito Santo vai ter que me revelar? Será que eu vou ter que ter um sonho? Um profeta vai ter que chegar para mim e dizer que Deus vai me dar essa bênção? Não. Se você tiver um sonho, um profeta para te dizer, amém. Mas se você não tiver, você já tem a sua Bíblia que fala a teu respeito. Você já tem a sua Bíblia que promete coisas para todas as áreas da sua vida. E é por isso que a gente viu em Hebreus: cheguemos com confiança diante do trono da graça. Não chegue diante do trono da graça com dúvida, com insegurança. Não chegue, mas se achegue com confiança para a hora da sua necessidade, para aquilo que você necessita. Então a oração, irmãos, oração não é fazer força mental. Oração não é força mental, força psicológica. Oração não é momento de sentimento agradável somente. Oração é apresentar para Deus as nossas necessidades. Esteja você se sentindo bem ou não. O que interessa não é o que você está sentindo na hora da sua oração. O que interessa é o que Deus disse que vai acontecer se você orar. O que interessa é o que Deus disse que vai acontecer se você falar com Ele. Não é o que você está sentindo. Eu estou sentindo que Deus está perto, eu estou sentindo que Deus está longe, eu estou sentindo que Deus me ama, eu estou sentindo que Deus não me ama. Não interessa o que você está sentindo, interessa o que a Bíblia fala sobre oração. E o que a Bíblia fala é: ore, apresente diante de mim e deixe que eu faça. Simples assim. E quando eu oro assim, eu vou apresentando para Deus as minhas necessidades, as minhas dificuldades. Eu vou apresentando para Deus também a minha gratidão. Eu vou dizendo para Deus o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto eu o amo. E eu apresento para Ele as minhas necessidades. Eu simplesmente agora confio, descanso e creio que agora a parte dele Ele vai fazer. E eu preciso me alimentar disso todos os dias. Para quê? Para que a minha carne não fique colocando na minha mente que Deus não vai fazer, que eu não mereço, que eu sou incapaz. Porque a minha carne vai dizer isso para a minha mente. O diabo vai tentar me convencer disso. Então, quanto mais eu me alimento dessas verdades, daquilo que Deus me promete na palavra dele, aquilo que ele pensa sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha saúde, sobre as minhas finanças, sobre a santificação, a pureza que ele também quer que o meu coração tenha, então o meu coração vai se enchendo de confiança, de paz. Enquanto eu oro, eu vou apresentando para Ele. E se você está se sentindo culpado, acusado, condenado, mesmo você já tendo se arrependido, você continua com esse sentimento? Sabe o que você faz? Você fala assim: Senhor, me dê coragem, me dê confiança, tira esse medo da minha vida, porque é o medo que gera culpa, condenação, o medo do que os outros vão fazer, do que os outros vão pensar. Então você começa a se encher de confiança, para que você não fique se sentindo culpado, amedrontado. Então Deus, Ele tem para nós essa resposta
ele tem esse preenchimento e ele quer fazer. Agora a gente precisa orar, a gente precisa dobrar os nossos joelhos. Por que é tão importante orar? Porque oração é uma demonstração de fé, e é a fé que agrada a Deus. O justo viverá pela fé. Então, quando você se ajoelha e apresenta para Deus as suas petições, as suas necessidades, você adora, você agradece, você está dizendo para Deus assim: eu creio que o Senhor é real. Porque ninguém conversa com quem não existe. Ninguém para falar com uma pessoa que não existe. Então, quando você para orar, você está dizendo para Deus o seguinte: eu creio que o Senhor é real. Eu creio que a tua palavra, as tuas promessas são verdadeiras. Por isso eu estou aqui apresentando para o Senhor essas coisas. E Deus se agrada disso. A oração é uma demonstração de fé. Se a pessoa nunca ajoelha para falar com Deus, ela não está tendo essa realidade da presença divina. Ela até crê que Deus existe, mas ela não tem isso como algo tão real para ela. Agora, quando você crê que Deus é real mesmo, que Ele está presente, e que Ele pode fazer e quer fazer na sua vida, então você ajoelha e ora. Quando a gente não ora, a gente tem dificuldade de orar, irmãos, é porque as coisas materiais são mais reais do que Deus, que é espiritual. Então a gente não consegue se ajoelhar, porque a oração se tornou algo distante, é um Deus distante. É um Deus que não é tão real assim. As minhas finanças são mais reais, os meus problemas são mais reais. A enfermidade é mais real, tudo se torna mais real do que Deus. Agora, quando Deus, Ele se torna uma realidade maior para nós, uma realidade muito mais forte para nós, então a gente ajoelha e ora. Por quê? Porque Ele disse que nós temos que orar. E Jesus se ajoelhava para orar. O apóstolo Paulo se ajoelhava para orar. O apóstolo Pedro se ajoelhava para orar. Tem vários textos que mostram isso. Daniel se ajoelhava para orar. E aí? Será que é importante se ajoelhar para orar? Claro que sim. A não ser que a pessoa não possa mesmo. Ela tem um problema nas pernas que não possa se ajoelhar para orar. Agora, se não consegue, separe um cantinho, um momento, assente-se num lugar, uma cadeira, num lugar para você orar. Mas separe um tempo a sós com Deus para falar com o teu Deus. Porque senão Deus não vai se mover a teu favor, a meu favor. Precisamos, irmãos, desenvolver a oração para que Deus se mova na nossa vida, em todas as áreas. Amém?